Glória a Deus, hoje é um culto especial, estamos com os nossos filhos aqui. Irmãos, hoje nosso culto é um pouco reduzido por causa da apresentação das crianças e também da ceia. E eu quero ministrar algo que semana que vem vou dar continuidade também, que são princípios e paralelos sobre a diferença entre a lei e a graça. Nós temos ministrado já sobre a graça já há um bom tempo, e isso tem edificado muito a nossa igreja, a nossa vida. E quantos têm sido edificados com a mensagem da graça? E você sabe que mesmo que nós somos considerados cristãos do Novo Testamento, em um momento ou outro, temos atitudes de crentes do Velho Testamento. É comum e é normal que, às vezes, você ouve a mensagem da graça, você se identifica com aquilo, mas em um momento ou outro você se vê andando debaixo de lei, debaixo de julgo, debaixo de condenação. E isso é comum porque a nossa mente, a maioria, foi preparada para entender a lei. E desde criança, as crianças principalmente, são orientadas com base na lei. Mas quando nós crescemos e temos liberdade de escolha, nós entendemos que a lei foi um breve período, que é só para ensinar algumas coisas, para nos dar algumas direções, mas a verdadeira mensagem para nós, cristãos do Novo Testamento, é a graça de Deus. E eu quero fazer alguns paralelos aqui, porque nós precisamos sempre vigiar para permanecer na graça. Paulo fala que os Gálatas caíram da graça. Eles começaram na graça, entenderam o evangelho da graça, e depois caiu, voltou à lei. Então eu e você precisamos focar a nossa mente e disciplinar a nossa mente para não cair na lei, a continuar na graça. Por que todo cristão deve continuar na graça? Porque você começou na graça, mesmo que você talvez estivesse num contexto muito religioso, muito legalista, mas eu creio que aqui ninguém comprou a salvação. Alguém comprou a salvação aqui? Você ganhou pela fé, pela graça. Então você começou assim. E depois a Bíblia fala que, da mesma forma que nós iniciamos, conhecemos o Senhor, nós andamos nele. Ou seja, se eu comecei pela fé, como é que deve ser a minha vida daqui para frente? Pela fé. E há lugares que dizem, não, Jesus morreu na cruz só para te dar salvação do inferno. Agora, a sua vida é com você mesmo. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Quem já ouviu essa mensagem? Pois é, essa mensagem não condiz com a nova aliança. Não condiz com o cristianismo do Novo Testamento. E eu quero fazer esses paralelos, então, para nós reforçarmos esse aprendizado. Então, o primeiro paralelo que eu quero ministrar a você essa manhã é: lei é favor merecido. Graça é favor o quê? Imerecido. Se você crê no evangelho da graça, você pode viver uma vida abundante, porque não depende necessariamente de você, depende de Cristo. Então você pode ser conduzido a ter muito sucesso, saúde, vida, paz, prosperidade, vitória, proteção, segurança, restauração. Ninguém diz um amém? Mas tudo isso por causa da graça. Nós somos abençoados não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Sabe, o meu filho, ontem eu dei o presente para cada um deles, os mais velhos, Agora a contabilidade aqui mudou. E quando eu dou um presente, você acha que eu dou porque o meu filho me obedece sempre? Não, eu dou porque essa semana, tudo que eu falei para ele fazer, ele fez. Tem alguma criança assim? Tudo, ele não errou nada.
Você mandou comer, comeu. Mandou tomar banho, tomou banho. Falou para não bater na irmã, não bateu. Aí você vai e fala, filho, parabéns, você é um garoto muito bom, e eu dou o presente. Algum pai faz isso? Não é possível fazer. Ele ganha por quê? Modéstia à parte, tem um pai bom. Que não olha para os defeitos dele, que não olha para os erros ou acertos, mas que ama. E aí, quando o pai dá um presente, o que o pai fala? Filho, você é muito amado. Todas as vezes que eu dou algo para ele, eu falo isso. Você é muito amado. Isso chama-se favor imerecido. Porque se o meu filho fosse ser abençoado lá em casa pelo que ele merece, ele teria pouca coisa. Quantos concordam comigo? Você tem criança em casa, né? Você sabe que, às vezes, a varinha fala mais alto que o presente. Então, quando nós falamos de lei, nós falamos sobre um favor que é merecido, ou seja, eu cumpri a lei, eu obedeci o Senhor. Então, se eu obedeci, eu mereço o quê? Um fiche. Eu mereço um presente. Mas isso é um absurdo, porque ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue cumprir todos os mandamentos que está descrito aí na sua Bíblia. Então, a graça, ela não é um prêmio pela sua fidelidade. Ela é um favor imerecido. Então, nós não somos abençoados hoje na Nova Aliança por causa da obediência. Nós somos abençoados por causa da fé. Duas pessoas foram orar a Deus um dia. Uma falou assim, Deus, obrigado, porque eu não sou igual o Marcelo, carnal, que briga com a esposa, que bate no filho, que não paga as dívidas. Muito obrigado, porque eu sou bom e o Senhor tem me abençoado. Aí o Marcelo foi orar e falou, Deus, tem misericórdia de mim, eu não mereço nada, mas eu creio que eu sou filho e o Senhor pode me abençoar. Quem é que recebe a bênção por graça? O Marcelo. Quem recebe por merecimento? Ninguém. Porque se eu for requerir alguma coisa de Deus e falar, Deus, hoje eu fui muito bom, eu quero uma recompensa. Aí Deus falou, e ontem? E semana passada? Deus é justo, Ele faz a justiça completa. Se você reclama diante de Deus justiça contra alguém, sabe o que você está requerindo de Deus? Deus julga o caso e fala quem é que está certo ou errado. Só que Deus não é igual à justiça humana. A justiça humana é o seguinte, o cara pode ser torto de todo jeito. Alguém faz alguma coisa com ele, ele pega esse alguma coisa, vai lá num tribunal e o juiz só julga isso. E às vezes até é favorável. Mesmo com a pessoa com a vida toda torta, ela ganha. Por quê? A justiça é cega, não é? Ela só vê aquele pedaço. Mas Deus não, a justiça dele é absoluta. Então, quando Deus vai julgar a mim e a você, Ele julga tudo, todas as coisas. E será que há uma boa alternativa, pedir para Deus julgar a nossa vida conforme as nossas obras? Você fala, pastor, mas eu não faço tanta coisa errada assim. Pois é, Jesus falou que só pensar já era errado. Nunca traí minha esposa. Pois é, mas alguma mulher já passou na sua frente, você olhou com segundas intenções? Isso para Deus já é traição. Já é adultério. Não precisa consumir necessariamente. É só você ter o desejo de fazer. Imagina que eu tenho um desejo de matar alguém. Eu sei que isso com você nunca aconteceu. Foi só comigo. Aí eu planejo, pego lá um instrumento, né, para resolver o problema, vou lá resolver. Na hora que eu estou com a faca na mão e vou enfiar no bucho do outro, chega uma polícia. E aí, estou certo ou não? Pequei ou não? Pequei. A justiça vai me condenar ou não? Vai. Por quê? Tentativa. Só que para Deus a tentativa já é pecado. Então, se eu e você formos requerir bênção ou requerir alguma coisa de Deus, com base na nossa atitude, nós não vamos receber nada. Mas sabe o que é interessante?
Jesus veio a essa terra e obedeceu todas as leis. E ele pegou essa obediência, né, tirou 10 na prova. Foi lá na prova e escreveu o seu nome no lugar dele. E foi como se eu e você tivesse obedecido toda a lei. Por isso, nós somos abençoados não porque merecemos, mas porque cremos num Deus que abençoa. Quantos creem nisso? Diz um amém bem forte aí no seu lugar. E a graça de Deus é uma pessoa. A graça de Deus é expressa no Evangelho. O Evangelho é Cristo. Logo, a graça é Cristo. A graça de Deus não é uma doutrina, não é uma nova visão, não é uma forma de ver as coisas. Não, é o próprio Cristo. Então, todas as vezes que nós louvamos a Cristo, nós falamos dele, nós experimentemos dele, você está a experimentar da graça de Deus e sendo suprido em todas as coisas. Olha o que diz em Atos 13, 38. Atos 13, 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, que é Cristo. E por meio dele, todo o que crê é o quê? Justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Sabe, aos olhos naturais, nós até estamos sujeitos ao pecado. Aos olhos naturais, ninguém aqui pode falar que não tem pecado. Mas aos olhos de Deus, quando Ele olha para você, Ele vê quem? Cristo. Então, aos olhos de Deus, você não tem pecado. Aos olhos de Deus, você não é considerado pecador. E se Deus me enxerga assim, eu também decidi me enxergar assim. Se você anda pelos olhos naturais, você vai ficar desconsolado da vida. Olhar pelos olhos naturais é negar a fé em Cristo. É negar que Cristo pagou os pecados. E agora você mesmo quer pagar por eles. Não, eu pequei, então eu tenho que fazer uma confissão aqui, eu tenho que orar o Salmo 23 10 vezes, eu tenho que subir lá no castelo de Sintra, de joelhos, para pagar o meu pecado. Se você crê nisso, então eu quero te dar uma má notícia. Você acaba de desqualificar o trabalho de Cristo. É como se você chamasse Jesus e falasse: Jesus, o Senhor morreu na cruz por mim, mas não foi suficiente. Eu também preciso pagar pelo pecado. E aí você paga pelo pecado 2 vezes. Eu entendi que o Senhor me livrou disso. Eu entendi que os meus pecados foram apagados lá na cruz. E Deus me fez santo, Deus me fez justo, e agora eu ando assim. E eu pergunto para você, você acredita no quê? Você quer ser justificado pela sua atitude ou pela fé em Cristo? Sabe, o segundo paralelo que quero compartilhar com você é: a lei é buscar ter justiça própria. Graça é receber a justiça de Cristo. Filipenses 3:9 diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É interessante que na cruz do Calvário houve uma troca. Jesus recebeu o pecado. Jesus alguma vez pecou? Não, a Bíblia fala que ele nunca pecou, mas ele recebeu o pecado. É possível Jesus receber o pecado? Sim. Como é que foi isso? Não sei dizer exatamente, mas ele recebeu o nosso pecado. E da mesma forma que ele recebeu o nosso pecado, eu e você recebemos a justiça dele. Você entendeu isso? Deixa eu falar de novo, talvez ficou uma dúvida aí. Da mesma forma que Cristo pegou os seus pecados e colocou nele, Deus pegou a justiça em Cristo e colocou em você. Por isso,
eu e você não devemos e nem precisamos andar na justiça própria. O que é a justiça própria? É eu mesmo fazer uma avaliação da minha vida e dizer, eu sou bom, eu sou justo. E nós percebemos isso muito nos relacionamentos uns com os outros. Sabe que certa vez Jesus estava a escrever na areia e trouxeram uma mulher presa em flagrante de adultério. E aí as pessoas falaram, olha, pela lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada e morta, porque foi pega em flagrante. Talvez ela estava até sem roupa, com o lençol sujo de sangue para provar o crime. O que Jesus falou? Jesus entrou na onda deles, falou, então tá bom, vocês querem condenar? Porque só pode condenar quem é justo. Você quer dizer que é melhor que ela, então? Então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É para caminhar pela justiça própria? Então tá bom, vamos julgar mesmo se realmente tem justiça no meio do povo. Tem alguém aí sem pecado? Atire a pedra. Executa juízo. Alguma pedra foi lançada? Não. Os homens começaram a avaliar e falou, eu acho que é melhor deixar quieto mesmo. É melhor não mexer com isso. O único que podia condenar, não condenou. E é interessante que nós vimos várias vezes nos relacionamentos as pessoas jogar pedra um no outro. O marido está sempre a jogar pedra na esposa, a esposa está sempre a jogar pedra no marido. Sempre com acusações. Sempre querendo levar a esposa ou o marido em juízo. E às vezes o juiz é o pastor. Vai lá no pastor, aí um acaba com a vida do outro, aí o outro vai e acaba com a vida do um. Jogar pedra. Sabe que quando nós entendemos que eu recebi a justiça de Cristo, quem recebe a justiça de Cristo não joga pedra em ninguém. Porque ele sabe que se fosse basear nas atitudes, estaria todo no mesmo barco. Se fosse basear pelo que merece ou não merece, todo mundo ia ser condenado. Então nós temos o quê? Paciência e amor para ensinar uns aos outros. E às vezes eu me deparo com situações, tempos atrás, uma pessoa errou com a outra, e eu falei, fulana, você tem que pedir perdão para o Beltrano. Que é isso? Eu pedir perdão? Olha o que ele fez. Eu falei, mas não é o que ele fez, é o que você fez. Não, eu não vou pedir perdão, não. Se fosse alguém mais certo que eu, pedia, mas não é. Olha a justiça própria, gritando dentro do nosso coração. Você pede perdão porque o outro tem que ser melhor que você para pedir perdão? Que coisa é essa? Você pede perdão porque você errou. Mas nós temos uma justiça tão grande que diz, não, eu sou melhor que esse fulano aí. Como é que eu vou pedir perdão para alguém que é inferior a mim? E nós temos tendência de olhar para pessoas que às vezes têm um problema numa área, uma pessoa visivelmente destruída, e achar que nós somos melhores. Por quê? Porque você não faz aquilo. Mas em outras áreas, talvez você faz e aquela pessoa não. Por que você acha que é melhor que o outro? Por causa da justiça própria que está dentro de você. A justiça própria faz com que você analise as suas atitudes e fala, não, são 10 mandamentos, eu cumpro 8, o Felipe cumpre 7, então eu sou melhor que ele. Então ele tem que baixar a cabeça para mim. Isso é a justiça própria. Mas você sabe que não há ninguém no reino de Deus menos santo do que você. Mas também não há ninguém mais santo do que você. Você quer ver tanto que essa justiça própria está dentro do seu coração e da sua mente? Se eu trago aqui um pastor renomado, pastor Aloísio, põe ele aqui de um lado. Aí eu trago aquela pessoa que você conhece, que diz que é crente, e não tem nenhuma atitude de crente. Põe do outro e pergunta, irmãos, quem é mais santo aqui? Quem que você vai responder? Sinceramente. Fala a verdade, não é para me agradar, não.
Você vai dizer, o pastor Luiz, mas o cara que é crente também? Quando ele se converteu, o Espírito Santo não entrou na vida dele? Ele não é santo também? Mas por que você acha que o pastor Luiz é mais santo que ele? Por causa da justiça própria, que está dentro de mim e dentro de você. Nós temos que negar isso na nossa vida. E, como diz Paulo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé. A justiça própria é uma forma de viver onde não pensamos e nem precisamos de Cristo. Há pessoas que se consideram tão santas que nem precisavam de Jesus. Você já viu aquelas pessoas que são tão santas assim, que esses dias eu entrei no site de uma igreja para conhecer e estava lá, quem somos? Aí estava a ficha do pastor. Irmãos, eu fiquei uns 5 minutos lendo a ficha do pastor. É a graduação do não sei o quê, e o título de PhD em divindade, presidente do Conselho do Cristão, da barba grande, da barba pequena, cheio de coisas. E qualquer um que se depara com um cidadão desse, o que faz? Oh, majestade santa e real. Nem precisava de Jesus. Por quê? Cumpre toda a lei. Ora, se você cumpre toda a lei, para que você precisa de Jesus na cruz? Se você é tão santo assim, salva a si mesmo. Será que é possível? Não. Diga aí para o seu vizinho, tem muita justiça própria na sua vida? Se você falar não, é porque já tem. Você fala, pastor, mas quando eu vou ficar livre dessa imundícia? O dia que você morrer e sair desse corpo carnal. Enquanto nós estivermos aqui, é uma luta constante. A justiça própria está sempre a referir você, a sempre medir você. E nós ensinamos para que todo cristão não ande em condenação, mas às vezes você não anda em condenação, você já está aceitando bem isso, mas você condena o irmão que está aí do seu lado, principalmente o cônjuge. Condena ou não condena? Para você, isso aqui é misericórdia. Você falou, Senhor, graças te dou, porque a tua graça é infinita, abundante, imerecida. Não mereço, mas o meu marido tem que pagar. Esse é peça ruim. Esse aqui tem que arder um pouco para aprender. Isso é a justiça própria. Larga a mão disso. Fala aí para o seu vizinho, larga a justiça própria para lá. Aceita só que é de Cristo. Semana passada eu falei aqui de nós olharmos para os irmãos com atitude de graça. Olhar para os filhos com atitude de graça. Saber que a mesma graça que está sobre a sua vida, que te livrou da condenação, também livrou o seu cônjuge da condenação, tanto do inferno como a sua. Um outro paralelo da lei. Lei é demanda, graça é provisão. O que é a lei? A lei é demanda, exigência. É quando Deus requer algo de você, quando há uma demanda do homem, você tem que fazer, tem que pagar, tem que obedecer. Se não fizer, pau na cabeça. Então, na lei, é assim, Deus olha para você e fala, faça, obedeça, cumpra. E na graça, Deus fala para você, eu obedeço no seu lugar. Eu faço no seu lugar. Eu sofro no seu lugar. Eu carrego no seu lugar. A lei exige, mas a graça supre. A lei cobra, a graça dá. O que você quer andar com Deus? Pela lei ou pela graça? Quem anda por demanda está sempre angustiado, preocupado, pensando o que deveria ter feito, ou o que tem que fazer. Esse é o cristão que vive em demanda. Toda semana ele está preocupado. Deus requer algo de mim essa semana.
Preciso jejuar, porque Deus está me cobrando isso. Preciso orar 1 hora, senão Deus não me abençoa. Aí você entra no lugar, está toda a gente em prantos, louvando ao Senhor, e você não sente nada. Aí o que vem o pensamento na sua cabeça? Eu fiz alguma coisa. Aí alguém bate no seu carro, o que você diz? Está vendo? Olha aí, Deus cobrando. Não deu o dízimo? Olha aí, eu até quis ofertar 10 euros, mas não ofertei, agora Deus me tirou 100. Alguns assim, aí fora, ninguém aqui pensa isso, mas lá fora tem gente que pensa isso. Você acredita? Quem anda na provisão, na graça, está sempre em paz. Aí alguém bate no carro dele, o que ele diz? Não, foi a oportunidade para eu evangelizar essa pessoa. Mas e o conserto? O Senhor vai dar provisão. Isso é quem anda em paz. Ele está sempre em paz com Deus. Ele não tem mentalidade de condenação, ele não tem mentalidade de culpa. Ele entra num culto com a cara lavada, como se fosse o mais santo do mundo. E é. Esse anda em paz, esse vive em paz. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Eu não sei quantos são da minha época. Eu converti lá em 1990 e poucos. E naquela época tinha poucos livros de estudo. E tinha um livro que é um clássico cristão, que eu acho que todo mundo faz seminário, com certeza lê, que chama A Cruz e o Punhal. Alguém já leu esse livro? Vocês são da minha época, hein? Pessoal mais velho aí. Hoje em dia nem se acha mais esse livro, você tem que procurar usado na internet para comprar. E esse livro, nos anos 50, 60, 70, eles causaram, tem um outro também desse mesmo autor, é o Foge, acho que é isso. Não é? Cadê os irmãos aí? É isso, né? David Wilkerson. E esses livros causaram um grande alvoroço, porque ele ensinava sobre o Evangelho. Só que era um irmão muito duro, muito cheio de leis. Se você leu, você sabe disso. E ele fala que para Deus mover é preciso pagar um sacrifício. Para acontecer alguma coisa, um preço tem que ser pago, alguma oferta tem que ser dada. Era um irmão precioso. Ele pregou para milhares de pessoas nos Estados Unidos. Lá em Nova York, as gangues, de antigamente, muito famosas, se converteram todas por causa da pregação do Evangelho. Mas, quando ele ficou velho, e há um vídeo na internet, depois eu vou colocar no grupo, alguém me lembra, vou colocar para você ver, que ele fala, é bem velhinho mesmo, ele morreu agora em 2011. Ele diz o seguinte, é triste. Ele diz que ele pregava, às vezes, para 50 mil, 60 mil pessoas no estádio. E depois ia para casa chorar porque não se sentia amado por Deus. Não sentia que Deus agradava dele. E depois de velho, ele recebeu uma palavra de que o Senhor o ama, de que o Senhor o aceita como ele é. E aí ele fala nesse vídeo que os pregadores devem pregar o amor incondicional de Deus. Mas imagina se esse homem, lá quando ele era jovem, tivesse ouvido essa realidade. Tanto que o ministério dele não seria mais estrondoso, porque ele viveria em paz. Nós estamos falando de um homem que marcou geração e não tinha paz no coração de que era amado por Deus. E muitos cristãos hoje vivem assim. Você entra nas igrejas, está lá um monte de gente a fazer coisas para ser aceitas por Deus, a dar ofertas e ofertas para ser aceitas por Deus, a fazer sacrifícios vários. Todo domingo é um sacrifício, porque para Deus aceitar você. Sabe, esse evangelho não condiz mais com o Novo Testamento, com a nova aliança, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho,
mesmo que eu e você éramos pecadores, ninguém buscava Deus, diz a Bíblia. Ninguém, não tinha um justo, não tinha um que se inclinava a buscar a Deus. E foi por esses que Deus mandou o seu Filho. Sabe, eu quero dizer para você, você quer viver em paz ou em demanda? Você quer viver com Cristo, uma vida de barganha, de troca, você faz um pouco, Ele dá um pouco, você faz um pouco, Ele dá um pouco, ou você quer viver o evangelho verdadeiro, naquele que não é baseado no nosso esforço próprio, mas baseado no amor de Deus. Sabe, eu quero andar nesse amor de Deus. Eu não sei você, mas eu quero andar nesse amor de Deus. Eu quero ser achado nele. Se um dia o Felipe sumir, como é que acha ele? Acha Jesus, que eu vou estar lá. Sabe, talvez você se sente perdido na sua vida. Talvez você se sente deslocado. Se sente que ainda não encontrou o seu lugar. Então, eu quero dar uma boa notícia para você. Você está em Cristo. Acha Cristo que a sua vida passa a ter sentido. Acha Cristo que você vai se achar nele. Acha Cristo e tudo na sua vida terá propósito. Tudo terá um porquê. Acha Cristo e a sua vida vai valer a pena. E aí você pode influenciar gerações. Sabe que nós estamos num período muito oportuno. Ontem eu estava dizendo isso para os jovens. Nós temos oportunidade de construir uma história nessa cidade. E não só nessa cidade, mas nesse país, nesse continente. Mas como é que nós vamos construir isso? A hora que a mensagem da graça for uma realidade tão forte que você vai pregar ela com... Sabe quando alguém fala de um doce que dá água na boca? Eu já ouvi muitas pregações que não me dá isso. Parece que a pessoa está ali falar por falar. Eu estava conversando com uma tia minha, e ela disse que foi num culto que o pregador, não sei se é pastor ou não, ele lia a Bíblia, dava assim 10 segundos e lia de novo. Aí ele lia, falava, é isso? Amém? Amém. Sabe, nós não precisamos de pessoas aqui para ler a Bíblia, você mesmo pode ler a Bíblia. Mas nós precisamos de gente que sente-se amado, que descobriu o amor de Deus, e quando ele abre a boca para falar, as pessoas falam, eu quero! O que é isso? Onde tem isso? Que vida é essa? Eu quero viver isso. Sabe, nós estamos às portas de um grande mover nesse lugar. E o Senhor me deu uma visão esses dias de uma onda. Não sei se você já pegou onda. O mar aqui é muito gelado, né? Tem brasileiro que nunca entrou no mar aqui. Eu, por exemplo. Mas, quando você está no mar e você vai pegar uma onda, mesmo que seja jacarezinho, como diz, né? Mesmo que seja isso, você fica ali, né? Você senta em cima da prancha e espera a onda, não é isso? Aí vem uma, você diz, essa não vai quebrar. Aí vem outras, fala, essa é muito para mim, deixa eu passar por baixo. E o Senhor me falou que há uma onda a ser gerada pelo Espírito. E para pegar onda, se você já pegou, você sabe que você tem que avançar um pouco à frente dela, para pegar o ponto certo, né, para ela quebrar e você fluir na onda. Esse avançar um pouco para frente significa a revelação de que é para você entrar nessa onda. Há pessoas que estão no mar à deriva. A onda passa, o máximo que acontece com essa pessoa é ela fazer assim, ó. Aí, de repente, ela vê só a perninha do outro que pegou, foi lá na frente. Aí ele volta, ô, você não pegou não, mas estava aqui. Não, perdi o tempo da onda. Sabe, há muito cristão nesse país que perde o tempo da onda. Eles estão ainda focados no que podem fazer para Deus. Sabe, a nossa mensagem não é faça algo para Deus, é receba o que Ele fez para você. Dias atrás eu recebi um elogio pejorativo, né? Que a igreja é muito... Como é que foi a palavra, meu Deus?
muito light. Nós tivemos algumas festas e, na ocasião das festas, alguns irmãos dançaram e beberam e tal. E aí uma pessoa falou, não, essa igreja é muito... O pastor precisa ensinar mesmo esse povo o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E eu fiquei pensando, eu não fui chamado para ficar evidenciando erros, pecados, coisas. Eu já fui em igrejas quando era pequeno que a pessoa subia lá no altar e dizia, até brinquei com a Lorizane, né? Há pecado na congregação. Aí fazia aquele silêncio. Até a mosca parava de voar. Quem será o pecador? Eu pergunto para você, você realmente acha que nesse mundo terreno vai existir algum culto que não tenha nenhum pecador lá dentro? Então, o que adianta falar, há pecado na congregação? Cadê o imundo que está segurando o mover de Deus? Sabe que lá em Colossenses tem um versículo. Os teólogos me ajudam a achar aquele versículo que fala que nós... Como é que é, gente? Esse é o problema do tímido. Quando está todo mundo olhando, dá um branco assim. Colossenses 2:21. 2:20. Olha o que diz. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. E aí ele fala as ordenanças. Não manuseis isso, não prove daquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de fácil humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Olha que interessante, olha o que Paulo diz. Eu vou ficar aqui falando para você o que você tem que fazer? Não toca nisso, não manuseia isso, não come aquilo, não veste isso, não fala isso. Não. Eu não venho aqui evidenciar o seu pecado, eu venho aqui dizer que eles estão perdoados. Sabe que ontem eu dei um exemplo aqui para os jovens. Sabe que quando nós vamos pregar o evangelho para alguém que está no mundo, que não tem Cristo no coração, se você diz para ele, larga os seus pecados e vem para Deus, ele já pensa o seguinte, então, tudo que é bom na minha vida eu vou largar? Porque o ímpio é assim, o que é bom para ele é tudo pecado. A única coisa boa que o ímpio tem é o pecado. Quantos concordam com isso? Pelo menos a maioria. Então você imagina um cão de rua, abandonado. O que normalmente ele come? Lixo, osso. Pergunto para você, você tem coragem de tirar um osso da boca de um cão desse, de rua? Não, porque aquilo é o prazer da vida dele. Como é que você faz para tirar um osso da boca de um cão de rua? Mostra uma picanha suculenta, assada na brasa, que tem os aromas. Aí você fala assim, ele larga o osso na hora. A nossa mensagem não é, larga o pecado e vem para Deus. É, experimenta Deus, que você nunca mais vai querer o pecado. Então, eu não vim aqui falar o que você tem que fazer ou não, eu vim te mostrar Cristo. E quando você mesmo experimentar, você mesmo muda as atitudes da sua vida. Você mesmo toma um rumo e fala, esse Deus é o que eu sirvo, é meu Pai poderoso. Há um exemplo clássico também de uma criança.
A minha filha, esses dias, minha avó está na minha casa agora para nos ajudar, e ela estava com 2 alfinetes na mão, assim, brincando, assim, ó. Imagina que uma criança está com uma faca na mão. O que você faz? Aquilo é perigoso. Se você chega gritando, larga isso aí, menino, o que pode acontecer? Ele puxa, esfaqueia quem tiver à sua volta ou ele mesmo. A minha filha é assim, ela pega uma tesoura, você fala, Maria Clara, ela já faz assim e corre. Olha que perigo, uma criança sair correndo com a faca na mão. Aí os legalistas fazem isso. Larga o pecado. Pecador, nojento, safado. Larga isso agora, senão você vai morrer. E as pessoas assustam com isso. E podem até morrer mesmo. Os outros, liberais demais, falam assim, não, deixa o menino brincar com a faca. A hora que ele cansar, ele solta. Você fala, bom, é uma opção, mas e se ele não cansar? E se na hora, né, que ele está brincando, acontece alguma coisa? Qual que seria, então, a melhor estratégia? Pega um pirulito, aqueles que aparecem no Chaves. Já viu? Aquele pirulito daquele tamanho. Aí você pega o pirulito e fala assim, menino, quer trocar a sua faca com esse pirulito? O que ele vai fazer na hora? Larga a faca. O pirulito é a graça de Deus. A faca é o pecado. Sabe quando as pessoas vão largar o pecado? Quando experimentar o amor de Deus. Então a questão não é dizer que a igreja é light demais e deixa fazer o que você quer, porque Deus mesmo já deixa você fazer o que você quer. Para que eu vou ficar falando o que você pode ou não pode? Não, o Espírito de Deus habita dentro de você. E a minha mensagem é, deixa esse Espírito florescer. Deixa esse Espírito tomar conta da sua vida, que Ele mesmo, todos os dias, os tempos, vai cuidar de você. Vai te falar o que você faz, o que não faz. Eu não vim aqui fazer isso. Eu vim anunciar Cristo e dizer, Cristo é a melhor coisa desse mundo. Experimenta Cristo que você larga o osso. Experimenta o pirulito, você larga a faca, você larga esse pecado. Se enche de Cristo que a sua sacialidade, não sei se essa palavra está certa, saciedade vai ser totalmente suprida. Experimenta Cristo que esse desejo de pecar some. Não é o contrário. Há muitas igrejas pregando ao contrário, mas não é isso que entendemos, segundo a Bíblia do Novo Testamento. O que nós entendemos é, Cristo é a esperança. Se alimente dele, viva com ele. Tenha experiências reais. E o pecado já não vai ter mais nenhum efeito na sua vida. O último ponto que eu quero compartilhar, aliás, não vai dar tempo. Os irmãos da ceia podem vir aqui. Todos os líderes de célula. Aliás, só tem 4, né? Tem mais lá? Os irmãos, os líderes de célula, me ajudam a distribuir rapidamente. O pessoal do louvor pode subir. Enquanto eles preparam, vou só citar o último, e no domingo que vem nós damos continuidade. Lei é o que você é para Deus. Graça é o que Deus é para você. Lei é o que você faz para Deus. Eu sirvo, eu oro, eu jejuo. Graça é o que Ele faz por você. Há muito movimento. Vamos cantar uma música.
cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Não recebeu, ergue a sua mão para nós chegarmos até você. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Quando nós entendemos a graça, nós deixamos de preocupar o que eu sou para Deus e preocupamos com o que Deus é para mim. E você entende, Deus é o meu Pai. Se Ele é o meu Pai, eu vou viver como filho. E o que um filho vive com o pai? Ele é herdeiro, ele anda junto com o pai, ele desfruta das coisas do pai. Se o pai tem saúde, ele tem também. Se o pai tem dinheiro, ele tem também. Se o pai é feliz, ele é também. Sabe? Cristo entrou em você. E uma afirmação muito forte é: você e Jesus são um. Ou seja, tudo que Jesus tem, você também tem. Jesus foi aceito por Deus, então você é aceito por Ele. Jesus era filho, então você também é filho. Jesus era amado por Deus, então você também é amado da mesma forma. Porque Deus não faz acepção de filhos. Deus não faz diferença. Para Deus não tem o mais filho e menos filho. Para Deus não tem o mais santo e o menos santo. Para Deus não tem o mais obediente e o menos obediente. Quando Ele olha para você, Ele enxerga a cruz do Calvário. Ele enxerga o sangue do Senhor derramado, vestido em você. E você pode sair daqui hoje com esse pensamento. Ou você fica focado em quem você é para Ele, ou você foca quem Ele é para você. Pega o seu pão aí no seu lugar. Diga assim: nessa manhã eu declaro que este pão é o corpo de Cristo. E eu estou em Cristo. Eu fui justificado por Cristo. Ele é justiça, sabedoria, redenção, salvação. Ele é a minha cura, a minha saúde, a minha torre forte, a minha defesa, meu libertador, o meu protetor, meu provedor. Ele é tudo em mim. Em nome de Jesus, ergue o seu cálice. Diga assim: através desse sangue, eu fui considerado filho amado, redimido, perdoado, santo, justificado, escolhido, eleito para o Senhor. Em nome de Jesus. Participe da ceia aí onde você está. Se você tiver liberdade de compartilhar com alguém ao seu lado, faça isso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós estamos encerrados em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Declare o tanto que ela é amada, o tanto que ela é suprida pelo Senhor. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.